Jesus é o Senhor, irmãos. Eu tive a grata satisfação, né, de ter sido convidado pelos irmãos para estar aqui com vocês esse final de semana. E agora à tarde, o tema é casamento, né? Então, eu queria desfrutar com os irmãos, né, da palavra de Deus, que é tão rica para nós, né, irmãos? Aqui é o nosso manual, né? Manual do fabricante, tá certo? Deus é o nosso fabricante, esse aqui é o manual para a gente seguir, amém? Aleluia! A palavra nos traz vida, nos traz espírito e nos traz, na verdade, o próprio Senhor Jesus. Que, na verdade, irmãos, o Senhor Jesus é o centro de tudo, né? Vocês concordam que Jesus é o centro, irmãos? Ele é o centro dessa reunião? Amém. E Ele é o centro também da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal, né? Na verdade, irmãos, o homem e a mulher foram criados, né? Um para complementar o outro, né? Mas o Senhor está no meio do casamento. Ele é o centro do casamento, como é o centro do nosso viver da igreja. Eclesiastes 4 é um trecho que muita gente gosta de falar em reuniões de casamento, né? Eu acho que vale a pena a gente ler rapidinho, amados. Eclesiastes capítulo 4. Senhor Jesus. Eclesiastes 4, do versículos 9 até o 12. Acompanhe a leitura, por favor, tá? 4, de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, quer dizer, você pode até ter um salário melhor, né, se os dois trabalharem. 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Irmãos, eu quero perguntar para vocês aqui, como casais, né, como casal, tá? Quantas vezes, maridos, a sua esposa te levantou em alguma situação difícil? Quantas vezes ela te levou para o Senhor, te encorajou, te trouxe para o rumo, né? Porque às vezes a gente, dependendo do problema, você fica até sem saber o que fazer, não é? Desesperado, e ela veio com aquela palavra de consolo, de encorajamento, de fé, né? Se volta para o Senhor, né? E tal. Quantas vezes, irmãos, isso aconteceu com você? Não é? E irmãs, quantas vezes aconteceu o contrário? O seu marido também te sustentou. Inúmeras vezes, né? Louvado seja Deus, irmãos, né? Porque é tão bom nesse sentido aqui, a gente ter uma pessoa do lado, né? Para segurar a barra junto com a gente, né? 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Aqui dispensa comentários, né? 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Para por aqui. Quer dizer que há uma unidade no casamento, tá certo, irmãos? Marido e esposa são um. Se mexe com um, mexeu com o outro, concorda? É assim, né? Mas aqui, irmãos, no finalzinho, tem uma coisa muito preciosa. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras, você também pode ler o cordão com 3 fios. Tá? Então você tem um fio, outro fio, aí tem um terceiro fio. Irmão, do 9 até o 12, ele falou de 2, né? 2, um cai, né? O outro esquenta, né? O outro ajuda, o outro, né? Aí de repente aparece um terceiro fio. Quem é esse terceiro que está aqui na palavra de Deus, irmãos? É o próprio Senhor Jesus. Amém. Na verdade, os dois estão juntos, os dois estão se ajudando, graças a Deus. Aliás, vira para o seu cônjuge agora e fala: obrigado por estar comigo. Obrigado. Somos dois, mas irmãos, quem dá a fortaleza para esses 2 fios é o terceiro fio, é o Senhor na vida do casamento. E aqui fala o cordão de 3 dobras, não é o cordão de 2 dobras. Não faria mais sentido continuar falando, 2, 2, 2, o cordão de 2 dobras, não é? Porque afinal de contas está falando de 2, né? Mas acrescenta um terceiro, irmão, para mostrar claramente que o terceiro é Deus, é o Senhor. E é esse terceiro, irmãos, que faz com que o cordão não se arrebente. Amém? Então, irmão, é importante, né? Comentou? Amém.
O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, meus irmãos, a gente pode ver que o casamento, ele é uma bênção de Deus para nós. Tá certo? Mas Deus tem que estar no casamento. Falo por mim, eu e Beth, agora em julho, completamos 36 anos de casados. Aliás, 36 anos. É um tempinho bom já, né? Aliás, quem tem menos de 1 ano de casado? Tem alguém aqui com menos de 1 ano? Levanta a mão. Menos de 1 ano. Até 5 anos. Até 10 anos. 15 anos. 20 anos. 25 anos. 30 anos. 35 anos. Acho que a gente já está quase virando para os dois, né? Mais um pouquinho. Mais alguém com mais de 40 anos de casado? Oh, aleluia! Oh, a senhora está aqui, aleluia! Agora que eu vi nossa amada irmã, aleluia! Mais de 40 anos, irmão? Quantos anos vocês têm de casados? 46? 46? Oh, aleluia! Irmã Graça, a senhora, quantos anos de casado já? A senhora tem? 40. Louvado seja Deus, amém. Amém. Então, irmãos, o casamento é uma bênção de Deus. Você pode ver isso lá em Gênesis, ó. Gênesis, capítulo 1. No versículo 26, irmãos, a gente tem aquele famoso versículo que mostra a criação do homem, né? Deus fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles, no caso aqui, né, que já está no plural, era homem e mulher, né? Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E vocês lembram, amados irmãos, que tem outro versículo que fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar? Então, percebe? Guarda isso, tá? Guarda isso. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28, irmãos. Deus os abençoou. Olha só, eu queria parar um pouquinho aqui. Deus os abençoou. Irmãos amados, casamento é abençoado por Deus. Estar com o cônjuge é bênção de Deus. Vocês concordam com isso? É uma grande bênção de Deus. E disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, o que quer dizer aqui é o seguinte: o casamento é uma bênção para nós. Nós podemos dizer categoricamente que ter um cônjuge, inclusive tem um versículo em Provérbio que fala para os homens, fala assim: aquele que encontra uma esposa achou graça diante do Senhor. Em outra versão fala que o Senhor se agradou dele. Entendeu? Então, olha que interessante. Então, é uma bênção o casamento, irmãos. Alguém discorda disso? Acho que nenhum homem vai discordar de mim agora, pelo menos, né? Com a esposa do lado, não, brincadeira. Você concorda comigo? É uma bênção, né, irmãos? Fala, irmãos, é uma bênção, né? Oh, amém, é uma bênção, né? É uma bênção. Agora, sim, brincadeiras à parte, desculpem, tá? É uma bênção, não é, irmãos? É uma grande bênção. Mas você percebe que aqui em Gênesis já deixa claro o que Deus queria. Ele abençoou o casamento para a sua satisfação. Irmãos, o marido é para a satisfação da esposa, a esposa é para a satisfação do marido. Vocês estão vendo 1 Coríntios, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o capítulo 7 fala sobre isso, fala até da questão da relação sexual. Tá? Existe isso. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Foi algo que Deus deu para nós. Irmão, vocês sabem, sexo, algumas pessoas falam assim: sexo é pecado. É pecado fora do casamento. Mas no casamento, irmãos, é santo. Amém. Foi instituído por Deus. É santo. Para multiplicação, para encher a terra. Então nós estamos debaixo da bênção de Deus no casamento. É fato. Louvado seja Deus por todos que estão aqui, porque, irmãos, nós estamos aqui porque fomos abençoados pelo Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós não podemos perder de vista o seguinte: ele mostra depois o porquê do casamento. O casamento tem a ver com servir a Deus. Você consegue ver isso nesses versículos que a gente leu aqui em Gênesis? Multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar. Então quer dizer, é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, eu queria resumir a parte inicial aqui. Casamento é uma bênção
de um para o outro. É uma bênção você ter a sua esposa, é uma bênção você ter o seu marido. Amém. Mas agora, irmãos, precisamos perceber que essa bênção que nos foi dada é maior do que só um para o outro, é para a igreja. Amém. Vocês concordam com isso, irmãos? Hoje à noite a gente vai falar outro assunto ligado a Efésios. Irmãos, cada um aqui é importante na edificação da igreja. Cada um aqui, sem exceção. Nesse novo momento, né, João, que nós estamos vivendo, falei para os irmãos essa semana, a gente valoriza cada irmão, cada irmã que está chegando para a reunião, é ou não é? Não é verdade? Quando você vê o irmão, chegou mais um, o irmão chegou, a irmã chegou, não é assim? Lá em São Paulo, irmãos, está a mesma coisa. Cada irmão que chega na reunião, você fala, louvado seja Deus, chegou o irmão. Né? Sabe o que é isso, irmãos? Sentimento de corpo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo para servir a Deus na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, essa alegria do casamento é muito boa, irmãos, mas é para um propósito ainda maior, servir a igreja. Né? Isso é uma visão, né, bastante importante, tá certo, irmãos? Louvado seja Deus, essa é a visão espiritual bem resumida, né, irmãos? Se a gente fosse falar de casamento, irmã, você concorda? Tem muita coisa na Bíblia para falar de casamento, né? A gente encurtou aqui. Então o casamento é um mar de rosas, né? Ninguém tem problema no casamento, tem? Eu não tenho, vocês têm não? Não, imagina, não tem não. Irmãos, é assim, Deus é sábio. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amados, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é edificar a sua igreja. Aqui edificação entre os irmãos aqui, propósito de Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa transformação. Pode ver depois o versículo fala assim, aos que chamou, justificou, aos que justificou, santificou, glorificou. Então Deus quer nos glorificar. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí, amados, o que eu queria dizer, todas as coisas são todas as coisas. O seu casamento coopera para o seu bem, para a sua transformação. Concorda com isso? Maridos, Deus usou em algum momento, por acaso, a sua esposa para transformar você? Não só usou, como usa e usará. Concorda? Esposas, Deus tem usado o seu marido para transformar você? Tem também. Né? E, são as boas experiências, são as experiências às vezes mais difíceis, irmãos, mas o importante é que, lembra do terceiro fio? Quando os dois fios estão juntos, pode ser dois fios encapados, né? E começa a dar choque um no outro. Aí vem o terceiro fio e junta tudo, traz a paz. Quantas vezes, irmão, já discuti com minha esposa, acontece. Discussão no casal, pode acontecer. Mas, irmãos, nós temos que ter uma atitude rápida de se voltar para o Senhor. Não fica muito tempo na briga. Irmãos, depois de 36 anos, irmãos, tem até irmãos aqui com mais tempo, pode dizer, ficar muito tempo na discussão não é bom. A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a sua ira. Quer dizer, você pode ficar indignado com alguma coisa, às vezes pode até ter sido uma coisa injusta que aconteceu. Não acontece? Às vezes no casamento também, uma injustiça, acontece. Né? Até você explicar demora um tempo, fica aquele clima amargo entre os dois. Mas, irmãos, não se põe o sol sobre a sua ira. Quer dizer, você pode até ficar nervoso, mas não deixa ficar muito tempo isso não. Busca logo a reconciliação, busca o perdão, busca estar junto de novo. O terceiro fio, irmãos, que é o Espírito Santo, é que faz essa unidade maravilhosa no casamento. Então, busca logo o Senhor. Bom, temos diferenças. E agora eu queria explorar um pouquinho com vocês, de uma forma até bem humorada, né? Porque isso aqui é uma conversa, tá, irmãos? Por favor, me interrompam, conversem, manifestem-se quando quiser, tá? Eu queria fazer de uma forma bem humorada, uma volta um pouquinho. Aqui, marido e esposa são diferentes. É diferente um do outro, sim ou não? Sim. Mas, vocês conseguem ler aqui? Dá para ler? Complementares. Aí, João, por favor, aquele lá que você estava.
é igual duas pecinhas de quebra-cabeça, que o que falta em uma, a outra completa, entendeu? São complementares. E é sobre isso que eu queria explorar com vocês um pouquinho. Eu queria até chamar a Beth para vir aqui comigo, uma vez nós fizemos isso juntos, eu queria que ela fizesse aqui comigo junto também essa... Coitada, ela nem teve tempo de revisar comigo, viu, irmãos? Então, quem sabe faz ao vivo, né? Bem isso mesmo, verdade. Então, João, o próximo, por favor. As diferenças, irmãos, são óbvias, é por causa da genética, né? O homem é XY, os genes, cromossomos XY e a mulher XX. E, obviamente, isso determina o gênero, e com isso vem diferenças que são também psicológicas. O homem tem uma cabeça um pouco diferente da mulher. O que eu vou falar aqui, irmãos, por favor, o que nós vamos falar não é 100%, tá? Tem coisas que você vai falar, poxa, mas eu sou mais assim, então eu sou mulher. Não, é que, sabe, tem coisas que você tem, talvez isso é mais marcante em você. Mas no geral, segue mais ou menos o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Tá bom? Então, próximo. Comunicação. Como que o homem se comunica, irmãs? Hã? É isso, já matou, é isso, não se comunica. Ó a cara do cidadão. Você está ouvindo? Parece uma estátua, não é? O homem ouvindo muitas vezes. Irmãos, às vezes a gente... Hoje mesmo foi engraçado, eu estava almoçando com meu filho aqui, né, a minha nora, e ela falou, tem hora que ele está fazendo assim, mas está no celular assim, não está ouvindo nada que eu estou falando. Claro, nós somos assim, né? É uma tendência, né, irmãos? Percebe? Você viu que muitos irmãos e irmãs deram risada porque se identificaram, né? Eu me incluo também, né? A gente é péssimo ouvinte. Próximo. E a mulher? Como que a mulher é? Quando está escutando alguém. Sério? Fez isso? Nossa! E aí, fala mais. Não é assim? Que diferença. É ou não é, irmãs? Irmãos, elas são assim ou não são? São. Pode falar, ela não está aqui perto. Ela está ali atrás te ouvindo. Amor, quando você quiser comentar, fica à vontade, a hora que você quiser, tá? Acho que as irmãs entenderam, né? Os irmãos entenderam, né? É isso mesmo, não tenho o que falar aqui, né? Próximo, João. Desculpa, isso foi uma foto que eu vi outro dia, eu achei interessante. Se você tivesse que entrar em uma porta do banheiro, qual você escolheria? Aqui seria o contrário, ele também escolheria. Não, o contrário não. Ele também escolheria, tá? Então você vê, nem sempre é 100%. Exceção, pode acontecer, não tem problema, irmãos, aqui não é certo e errado. É só uma brincadeira, mas séria, né? Vai, irmãos, onde você entraria? Em qual porta de banheiro você entraria? Na da esquerda ou da direita? Na Blá, né? Eu acho esse slide uma maldade, irmãos. Eu pensei 2 vezes se eu deveria mostrar isso para vocês, mas no final das contas eu achei que valeria a pena mostrar para vocês. Próximo. Fala, Nê, quer falar? Nem todos são assim, tá? Lá em casa ele fala bastante. Imagina! Irmãos, eu quero registrar que eu discordo veementemente do que ela acabou de falar. Em termos de comunicação, irmãos, quem é mais fechado que nenhuma ostra? Quem é mais fechado? Em geral é o homem. Próximo, João. E quem é um abridor de ostra? Que consegue sondar, descobrir. Não, mas o que está acontecendo? Eu estou vendo. Não, você não falou tudo. Fala mais. Aquele irmão ia falar alguma coisa. Fala, irmão. Lá ao contrário? Amado, de novo, você vê, nem sempre é assim, mas no geral... É que ela é irmã do Juninho. Tá claro, amados? Então, são diferenças que, em geral, acontecem dessa maneira, né? A mulher é um pouco mais inquisitiva. Ela, às vezes você chega assim, ela pergunta, como é que foi teu dia? Foi bom. Bom como? O que é bom? Como assim bom? E teu chefe? E teu subordinado? E não sei o que lá. E começa a perguntar. Não é?
com a minha filha, é assim, ela chegava da escola, ela me contava tintim por tintim, tudo o que tinha acontecido, desde que ela entrou no colégio, com quem ela conversou, o professor. Aí com meu filho, ele sempre foi muito quieto. Daí falava, Dani, como é que foi tua aula? Como é que foi tua escola? Eu falava, boa. Mas aconteceu alguma coisa? Normal. Conta alguma coisa engraçada que o professor falou, né? Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa no teu dia? Não, foi tudo bem. Acabou, é assim. Resposta curta, às vezes de uma única palavra, né? Então, em geral, é assim. Irmão, sabe por que a gente está falando isso? Para a gente também perceber que existem diferenças que também foram determinadas por Deus. Entendeu? E de novo, se você não se enquadra em um ou outro, não fica ofendido, porque isso pode variar, em geral. Mas o que é importante é que a gente perceba que somos fios diferentes. E graças a Deus, né? Porque, irmão, você já parou para pensar se todo mundo fosse igualzinho em você? Sabe o que Deus teria? Deus não teria a unidade. Deus teria uma uniformidade. Teria um monte de robozinho, tudo cantando igualzinho, tudo falando igualzinho, tudo praticando tudo igualzinho. Irmãos, Deus não quer robôs. Deus não quer uma coisa uniforme, Deus quer uma coisa unânime. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é você ser pressionado por fora. Então, alguém te pressiona e você vai fazer aquilo que está mandando, porque aí você faz. Todo mundo faz igualzinho. É isso que Deus quer? Não. Porque Deus respeita a nossa individualidade. Mas na individualidade, irmãos, Deus cria a unidade. Porque o terceiro fio, que é Cristo, é que promove essa unidade. Somos diferentes. E no casamento, também somos diferentes. Na igreja, somos diferentes. Mas o terceiro fio, irmãos, que é Cristo, alinhava todo mundo, une todo mundo. Percebe a diferença? Ainda que nós pensemos diferentes, ainda que irmãos aqui não vão 100% pelo que a gente está mostrando aqui, não tem problema, cada um é uma pessoa. E Deus ama, irmãos, Deus nos fez dessa forma, diferentes, mas complementares. E pelo Espírito nós podemos ser um. Amém, amados? Próximo, por favor. E quando, normalmente, irmãos, já reparou, a mulher, ela tende a, não é sempre, mas ela tende a falar pensando. Ou melhor dizendo, pensar falando. O homem já pensa e depois fala, em geral. Porque é mais fechado, então ele primeiro, o que eu vou falar, né? Não é assim, maridos? Ela perguntou um negócio para você, o que eu vou falar? Peraí, né? Você pensa, aí você fala, né? Ele já usou o bloco de notas. Oi? Ele já usou o bloco de notas do celular para me responder. E nem fala, acaba nem falando. E tem algumas pessoas que falam enquanto pensam. Tá certo? Vocês já viram isso, irmãos? Pessoa que fala enquanto está pensando, então começa a falar. Aí falei demais, acaba falando que não devia, porque está pensando, e enquanto pensa, fala. Né? Então pode acontecer de ter essa diferença também. Próximo. Visão. Isso aqui é interessante. Próximo, João. Aqui tem uma série de cores. Se você é um homem, provavelmente, muito provavelmente, você vê que cores aqui nessa escala? A gente vai ver o que, irmãos? Tem vermelho, tem roxo, tem uns rosas ali, tem uns laranjas, uns amarelos, uns verdes e uns azuis. Certo? Correto? Mais ou menos a gente vê isso, né? Verde, azul, roxo, amarelo, né? Como que uma mulher vê? Urucum, tijolo refratário, roxo, púrpura, naval, orquídea escura, azul real, rosa forte, fúcsia. Como é que fala? Fúcsia. Né? Fúcsia, rosa chocante, rosa profundo, rosa brilhante, salmão, abóbora, coral, milho amarelo, verde claro, verde grama, verde Paris, verde floresta, verde escuro hortelã, verde amarelado, jade, azul céu profundo, azul aço, azul furtivo e azul. Irmãs, vocês concordam que vocês são muito mais detalhistas do que a gente? No geral, tem exceções, claro, mas no geral as mulheres são mais detalhistas, não é? Quer comentar, amor? Próximo, João. Mais um. A visão do homem, irmãos, normalmente ele é assim, E da mulher, próximo, João, é que nem um radar, 360 graus. Não é assim?
A gente está olhando aqui, ó, a gente está vendo isso aqui, ó. A mulher, ela está vendo tudo que está acontecendo ao redor. Por isso que, por exemplo, para a organização de um evento de casais, eu garanto para vocês por experiência própria, sem irmã não dá certo. Porque se dependesse dos homens, a gente ia fazer o churrasco com picanha e linguiça. Picanha não, picanha tá cara, né? Mas uma carninha, uma linguiça e mais nada, já estava resolvido, é ou não é? Mas as irmãs, provavelmente, que participaram, eu tenho certeza. Não, vamos fazer um docinho, vamos colocar uma toalhinha, vamos fazer, não é? É muito mais caprichosa, ela vê o todo. Tem uma história interessante, mas os meus filhos, né? Quando, às vezes, eu saía do trabalho, eu marcava com a Beth de encontrar no shopping à noite para a gente jantar. Meus filhos eram pequenininhos. E eu queria, irmãos, chegar de repente e dar um sustinho assim na minha filha, né? Amados, nunca consegui. Eu nunca consegui dar um susto na minha filha. Nunca. Por quê? A bichinha estava aqui, ela estava assim, ó. Pegando tudo. Papai! Me descobriu de novo, né? Já o meu filho, o Dani, a gente estava no carro. Eu falava, Dani, olha o avião. Ele, aonde? Fala, filho, se é avião, deve estar daqui para cima, né? Onde? Então, né? Dá uma procurada aqui. Entendeu? Bem assim, isso aconteceu, irmão. Então, porque a nossa visão tende a ser mais focada, né? Assim. E da mulher, ela é muito mais ampla. Vocês concordam com isso, irmãos? Que é uma diferença que existe entre nós também? É muito interessante essas diferenças, né? Que o Senhor nos fez assim, né? Depois, mais para frente, a gente vai entender, né? Por que o Senhor nos fez assim. Verdade. Próximo, querido. Quem aqui já foi procurar um pote de manteiga na geladeira e a mulher fala, tá lá na geladeira. Aí o homem vai lá, não tô achando. Só tenho quase que o pote sozinho lá na geladeira. Assim, na cara da gente, a gente não viu. Eu já passei por isso. Quem aqui, ó? A maioria. Quantas vezes eu falava, né, cadê a manteiga? Ela fala, tá aí, homem, não tá. Ela vinha aqui assim, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó, na tua cara. Essa visão que a gente tem assim, né? Próximo, por favor. Emoção. Quem é mais forte na emoção, geralmente? As mulheres tendem a ser mais fortes na emoção, né? E o problema aqui, irmãos, é que... Próximo, acho que fala disso no próximo, viu, João? Não, volta. Já vou adiantar. Aqui, irmãos, tem uma coisa importante, que é... Quando a mulher está em sofrimento, eu falo por mim agora, e eu acho que muitos homens aqui vão se identificar, uma falha nossa é não perceber que ela está em sofrimento. Não sei vocês, irmãos, eu falho nisso, eu não percebo. Agora, quando eu não estou bem, ela percebe na hora. Então é uma coisa, amados irmãos, nós precisamos ficar um pouco mais atento, né? Em geral. Eu queria falar um pouco aqui agora, com relação a isso. Vocês viram todos esses pontos que nós vimos lá atrás, né? Que a mulher ela é mais detalhista, ela consegue distinguir mais os detalhes, né? Ela consegue ouvir mais, prestar atenção, ficar mais antenada nas coisas, né? Então tudo isso remete ao quê? A gente perceber quando a pessoa não está bem, né? As mulheres são muito importantes no casamento, inclusive para ser mães, né? Geralmente, claro que pode ser diferente, né? Mas geralmente a mulher ela fica ligada nos filhos. Você vai deixar um homem cuidar, o homem está lá, ele virou o rosto, para ele foi meio segundo, mas ele ficou distraído por 2 minutos, aí a criança já foi embora. A mãe não faz isso, a mãe fica em cima, ela está conversando, ela está olhando ali, tem a panela no fogo, o ferro está lá ligado, o varal está lá, tem roupa, vai chover, a mulher já está pensando em tudo, né? Então o Senhor fez geneticamente a gente diferente nisso. Amém. Né? E aplicando para a igreja, irmãos, pode notar também, as irmãs normalmente são mais sensíveis à situação das pessoas. Quando uma pessoa está precisando de ajuda, normalmente as irmãs que percebem primeiro. Eu falo isso por experiência, irmão. Se aqui não for assim, amém. Mas onde eu reúno, normalmente, graças a Deus pelas irmãs, que elas veem, irmão, você está percebendo que está acontecendo tal coisa ali, ó. Sabe, você fala, puxa vida, precisamos lá ver, precisamos visitar, precisamos cuidar dessa pessoa, né? Porque elas têm essa percepção, né? Essa intuição mais aguçada, né?
Isso é importante no cuidado, na igreja também, no pastoreio, né, irmãos? Para ver a situação de cada um, a gente tem que estar sensível a isso. Como o homem é um pouco mais, não sei se a palavra certa é essa, um pouco mais distante, um pouco mais frio, um pouco menos emotivo, a gente não, sabe, aí para nós está tudo bem, né? Ah, não está tão mal assim, quando na verdade pode estar mal e a gente não está percebendo, tanto quanto, eu creio, irmãos, as irmãs têm essa percepção, essa intuição mais aguçada, né? Essa sacada, né, de perceber quem está precisando de ajuda. Maravilhoso, né, irmãos? Então você vê como é importante, somos corpo de Cristo, como todos são importantes, todos têm funções no corpo, né? O cuidado uns com os outros é uma das funções mais importantes que nós temos na igreja. Então, irmãos, um aqui complementa o outro. No casamento, um complementa o outro também, né? Quando entra alguém na porta, a irmã já percebe quando a cara daquela pessoa não está legal. Ela já, ou se for homem, ela dá um cutucão no marido. Olha, vai lá falar com aquela pessoa. Se for mulher, ela mesma vai lá, ela vai com carinho. Às vezes ela não vai diretamente, pergunta, você está com algum problema? Não, mas ela vai lá e conversa, sabe, dá atenção, sabe acolher, né? Nós sabemos acolher, né? Não somos melhores do que os homens, mas é uma característica que o Senhor deu para nós, né? Sim. Próximo. O que irrita os homens? O que irrita os homens? Irmãos, homens, óbvio, né? Irmãos, o que nos irrita? Próximo. Tudo. Tudo nos irrita. É ou não é? Fala a verdade, vai. Trânsito. A gente é irritadinho, né? Eu sou, fala por mim. Oi? Não é? Tudo. Agora, próximo. Por que as mulheres ficam tristes? Ou podem ficar tristes? Irmão, isso aqui é brincadeira, tá, João? Por tudo, não é brincadeira, tá, irmãs? É brincadeira, por favor, é brincadeira, tá? Brincadeira, né? Próximo, João. Por que os homens ficam tristes? Quando o seu time de futebol foi derrotado, quando bateram no carro dele, quando está com fome, né? É pior, não é? Fome é pior. Não é? Próximo, João. Então a emoção aqui, nós já falamos, né? Você vê que essa foto mostra mais ou menos isso. Ó. O homem está com problema, a mulher rapidamente já percebe, normalmente. Agora, quando a mulher está com problema, ela está chorando aqui, o homem está lá jogando videogame, como se tivesse tudo bem. Irmãos, desculpa, não é assim, estamos juntos, certo? Nós somos assim. Então é uma coisa para a gente talvez refletir um pouco, porque as diferenças existem, um complementa o outro, e eu sempre falo isso, quando a gente é convidado para falar em casamentos, a semana retrasada nós tivemos em eu falei isso, o que falta em um, irmãos, o outro tem. Eu não tenho certeza que o que faltava em mim, veio essa chinesinha aqui completar, e vice-versa, não porque nós somos bons, irmãos, mas porque Deus nos uniu. O terceiro cordão pôs esses dois aqui juntos, entendeu? E me usa para transformar ela como usa ela para transformar a mim. Eu posso dizer, irmãos, depois de 36 anos, muita coisa que eu mudei no Senhor, foi porque o Senhor usou a ela para me transformar, para me expor. Qual é a pessoa que mais fala na sua lata o que está acontecendo? Fala na tua cara. Não é o cônjuge? Não é o cônjuge? Então, irmão, você vê que o casamento é abençoado por Deus nesse aspecto também, para realmente cooperar com a nossa transformação, né? E o que um verdadeiro amigo faz, né? Fala na lata. É melhor que alguém de casa fale para você do que alguém de fora fique falando, né? E é verdade isso, porque às vezes eu chego do trabalho com a cabeça super cheia de coisa. Às vezes ele vem falando, precisa fazer assim, precisa fazer aquilo, precisa fazer não sei o quê. Eu estou com a cabeça cheia. Só que eu não quero nem comentar nada para eu não me lembrar mais ainda dos problemas, né? Aí ele fica, mas ele não tem noção, não é que esteja errado, né? Não tem. Desculpa, se eu falar não tem noção, parece que eu estou ofendendo. Mas eu concordo. Não é da natureza dele. Se eu tivesse a minha filha, por exemplo, comigo, ela já teria percebido. Mãe, você está quieta, o que você está sentindo? Né? Aconteceu alguma coisa? Né? Tal. Então é uma coisa natural. Né? Não quer dizer que eles sejam ruins e nós somos boas. Né? Exato. Depois eu vou falar no final, né, o que isso levou, né, a gente a fazer. Acho que você já deve estar imaginando, né? Então, tudo isso é bom para a gente ajudar, saudável, para a gente ajudar no casamento no Senhor, né?
tudo direcionado para Cristo. Cristo é tudo. Aí é tudo maravilhoso. Isso é muito importante, irmãos, porque casamento pode também implicar em um ofender o outro. Pode acontecer, mas, irmãos amados, a palavra de Deus mostra claramente para nós que nós temos que exercitar o perdão. E quando há perdão, há reconciliação. Irmãos, e quando há reconciliação, tem paz. Amém. Amém? E o que Deus quer no casamento, irmãos, é que tenhamos paz. Amém. Deus não quer que a gente fique brigando, pelo amor de Deus, não é o desejo dele, ele não é assim, ele é um Deus de paz. Amém. Ele é um Deus de amor. Amém. Nós somos falhos. Então, quando os dois fios estão ali soltando faísca, eu repito, vem o terceiro fio, que é o Senhor, o Deus da paz, para trazer a harmonia de novo para o casamento, que é isso que Deus quer. Amém. Então, quando existe ofensa, existe alguma mágoa, existe alguma, às vezes, sei lá, você está no mau dia e você falou que não devia, reconhecer é importante e imediatamente voltar para o Espírito, pedir perdão para o cônjuge, pedir perdão para Deus, e aí, irmãos, a paz volta para o lar. Eu não estou falando aqui ensinando vocês, irmãos, eu sei que vocês sabem que é assim, não é? Na experiência de vocês, é assim ou não é? Depois, às vezes demora um pouquinho, mas quando vocês voltam para a paz, que bênção que é isso, quando a paz volta para casa. Irmãos, Deus quer um lar em paz. Deus abençoou o casamento, irmãos, não é para ter problema, vai ter, mas não é o desejo de Deus. Deus quer que tenhamos paz, que sejamos felizes no casamento, né? E aí, nas diversas situações, tudo coopera para o bem, a gente vai se ajustando, né? Lembra aquele exemplo das pedras? Vamos supor que a minha mão aqui seja uma pedra cheia de como fala, não é? Cheia de quinas, né? Arestas, né? Eu sou essa pedra aqui, a Beth é essa pedra aqui. Então, aí as pedras começam, né? Tchá, sai faísca e pá. Irmãos, depois, e Senhor Jesus, e arrepende, reconcilia. Com o tempo, irmãos, essas arestas aqui, elas vão diminuindo. Entendeu? Para de ter tanta faísca no relacionamento, porque Deus vai ajustando, Deus vai transformando, né? Faz sentido isso, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Que a gente possa exercitar o perdão no casamento. Amém. Tá? Porque o casamento é poderoso, irmãos. O casamento é poderoso. Vocês já pararam para pensar que você é casado, você é crente. Vocês sabem que na Bíblia fala, né, pode acontecer casamento de crente com incrédulo. Vocês viram pela palavra de Deus, irmãos, que o incrédulo é santificado por causa da vida do crente? E em 1 Pedro ainda fala assim que se você é uma mulher crente e é casada com um incrédulo, pelo teu testemunho você pode ganhar o seu marido. Amém. Irmãos, olha o poder do casamento. Deus pode converter pessoas por causa do testemunho. Entendeu? Então é uma coisa abençoada por Deus, irmãos. E a Bíblia fala também que até os filhos são abençoados. Mesmo que um seja incrédulo, os filhos serão abençoados, porque essa é a promessa de Deus. Amém. O casamento é abençoado, irmãos, né? E se você conhece alguém que esteja nessa situação, crente com incrédulo, vamos orar. Amém. Porque Deus pode salvar essa pessoa. E existem casos, irmãos, de irmãos ou irmãs que se converteram depois do casamento e hoje são colunas na vida da igreja. Amém. Não é? Então é possível, há uma grande possibilidade disso acontecer. Olha o poder que Deus tem no casamento, né? Irmão, só comentar que, vendo as nossas diferenças, né, é impossível a gente estar o tempo todo bem no nosso natural, né? É impossível, mesmo que você com o teu melhor amigo você briga, quanto mais com a tua esposa, né, que é muito íntima a tua, e ela vai falar o que está incomodando, você vai falar para ela o que está incomodando, mas a gente não pode esquecer do que o Ulisses falou, né, que do perdão. Por que é tão importante esse perdão, né? Porque nós temos fé no Senhor. A gente tem fé que não é a gente que vai melhorar, não é eu vou me tornar uma pessoa melhor, vou parar de brigar, ou vice-versa, não é isso. Nós temos fé no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa paz, né? Eu toco muito nisso. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele fez fez de bárbaros, citas, judeus, gregos, um só corpo, através da obra que Ele fez. Então, no casamento, é Ele também que tem que reinar na gente, né? Então, isso é muito fácil de falar, mas é difícil de viver, mas é possível, irmãos.
Porque o Senhor está aí com perdão, com o sangue dele derramado. A gente pede o perdão, pede o sangue do Senhor, pede para o Senhor a paz no nosso lar. Em vez de você acusar o teu marido ou acusar a tua esposa, ora por ele ou por ela. Amém. Né? Então tudo é amor, a manifestação do Senhor é em amor, né? Aí vai trazer paz. Amém. Né? Deixa o Senhor reinar na casa. Amém. Né? Defeitos todos temos, porque nós somos homens. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Né? Então tem que confiar no Senhor que está na pessoa. Amém. E se for incrédulo ou incrédula, orar cada vez muito mais por essa pessoa. Amém. E ter esperança no Senhor. Quando a gente tem esperança no Senhor, o Senhor pode agir. Amém. Né? O Senhor age. Amém. Amém. Próximo, por favor, João. Mais, pode ir para frente. Missão. Você vai no shopping com uma missão, comprar uma calça. Qual dos gráficos representam homem e mulher? Falando que isso é um shopping, né? Esse é um shopping. Aqui é o mapa de um shopping. Qual que é o homem e qual que é a mulher aqui? Esse aqui é o homem, né? Um processo rápido e tranquilo, né? O homem entra, vai em uma, máximo 2 lojas, experimenta, gostou, compra, não gostou, vai embora. Não é assim? Mas será que é a melhor calça? Hã? Mas será que é a melhor calça? Por isso É, já te achado por outra isso- melhor? por Uma outra isso- mais barata? Por isso que é um processo para as mulheres mais longo e de caça da melhor calça. Aí sai, entrou com a calça, sai com o vestido. Você que vai dormir no sofá hoje à noite, minha bonita. A gente tem que começar a passar o microfone para eles. Né? Porque é interessante. Mas é verdade, né, irmãos? Então tem também essa diferença. Normalmente a gente é um pouco mais direto nessas coisas, né? A mulher é um pouco mais... Porque é detalhista, irmãos. Olha só que interessante. Lembrei um negócio aqui agora. Uma vez eu perguntei para a Beth, eu falei assim, que fissura é essa que a mulher tem por sapato? Eu não entendi, irmãos. Ela me pegou pela mão e falou assim, vem cá. Me levou até uma vitrine de uma loja feminina de sapatos. Olha aquele ali. Ele é verde. O outro é vermelho. Esse aqui tem um lacinho. Aquele outro, uma fivela. Esse aqui é aberto atrás. Esse aqui é fechado. Esse aqui tem uma ponta assim. Esse outro tem uma ponta assada. Ela começou a me mostrar umas 70 diferenças nos sapatos que eu não estava vendo. Percebe que tinha falado do detalhismo, de ser um pouco mais detalhista, né? A mulher, ela é mais assim. Então, também tem a ver, né, irmãos? Talvez o que a gente compra, fala, calça tá bom, serviu, tá confortável, bora. Ela não, ela vai ver o caimento, vai ver se está bom, se está o comprimento certo, se está isso, está aquilo, a curva, né? E se aquela loja tiver uma melhor? E se a outra loja tiver mais barato? Tem que ir lá ver. Eu tenho que ver. Tem eu que ir tenho lá que ir lá ver. checar, né? Não é? Próximo, João. Ó, o armário do homem normalmente é o quê? Camisa azul, camisa branca, calça preta, calça cinza, jeans, né? Mas a mulher já tem todo uma gama muito maior de roupas, né? Cores diferentes e tal. Né? Não é assim, amor? Uhum. Próximo. Quando uma mulher vê, por exemplo, no escritório ou numa festa de casamento, alguém vestido igualzinho, irmã, como é que você se sente? Você se sente bem? Você fala, ai, eu vou ficar... Oi? Você é diferente, Michele. Essa é a frase do homem. Viu? Aí, ó, aqui, ó. Olha só, olha isso. E dizem que não combinaram para vir assim, ó. Quando o homem, próximo, João, próximo. Quando o homem vê aqui, ó, isso aqui foi tirado uma foto, uma camisa igualzinho, igual os nossos dois aqui, ó. Depois eu vou tirar uma foto de vocês dois para colocar nessa apresentação. Um vira para o outro e fala assim, rapaz, você tem bom gosto, hein? Né? Mas a mulher normalmente tende a vou ficar longe dela, porque a gente está igualzinho. Aí eles vão falar que eles estão igualzinhos, mas a mulher vai falar que ele tá de um bota ali, que o tom não é exatamente igual O da camisa. tom, esse aqui é que caqui, o tecido aquele ali que ele é tá usando marrom na camisa claro. não é exatamente Tem igual. nada a ver. O sapato Tem dele é nada a mais ver. social. Próximo, João. Em que pensam as mulheres quando se olham no espelho? Ela pode pensar assim,
não estou tão mal, ou estou meio gordinha, ou pelo menos tenho um charme, eu preciso de uma dieta, ou ela pode pensar, estou muito gorda, né? Ela vê assim, ela fica se olhando, né? E o homem, quando se olha no espelho, João, sou um gato. Tô bonito, né? Você olha assim e fala, tá joia. Oi? E pior que é verdade. Ela fala para mim assim, mas isso e aquilo. Eu falo, já tô casado, filha, não tem problema. Próximo. Como as mulheres escolhem um shampoo? Shampoo. Pode falar, irmã, pode falar. Não, mas é verdade, isso aí eu olho mesmo. Outro dia eu fui comprar um shampoo com ele, aí ele foi comprar qualquer outro, assim, não, esse aqui que é hidratação, outro nutrição, não tem nada a ver. Aí trocou. A gente compra errado. É completamente diferente. Porque a gente compra aquele kit, aqui ó, com proteínas e extrato de aloe vera, que dê volume, com vitaminas e sais minerais, com queratina para brilho. Homem, vocês entendem alguma coisa do que está escrito aqui? E elas pedem para a gente, compra esse, aquele, e você fala, meu Deus do céu, estou enrascado agora para achar esse negócio. E o homem, quando vai comprar shampoo, ele vai assim, shampoo, é esse aqui que eu vou levar. Aí você escolhe o shampoo que é adequado, porque seu marido já não tem o cabelo preto, nem louro mais, né? Meu Deus, mas esse shampoo é muito caro, meu filho, mas seu cabelo é grisalho, agora tem que ser esse shampoo. Mas isso é caro demais, um negócio desse tamanho aqui, R$50. Ah, não. Pra quê, né? Quando não lava com sabão, né, azeite? Sabonete, funciona. Funciona. Próximo, João. A gente usa o de vocês. Mulheres no salão de beleza. Tá no salão de beleza agora, as mulheres. Preciso tirar as pontas do cabelo e da franja. Quero alisar os fios. Quero fazer luzes, o resto é por sua conta. Quero ficar loira. E o homem, quando vai cortar o cabelo, corta. Né? Corta aí. Passa a máquina 4, 0. Quando não fica calado e só senta lá, né? E dorme. E dorme. Frequentemente. Próximo, João. Tarefas. Alguém quer comentar, irmãs? Tarefa. E aí, irmãos e irmãs? Voltando para aquele ponto da visão que a gente falou, do detalhismo. Homem foca numa coisa. A gente faz uma coisa bem feita de cada vez, tá certo, irmãs? Irmãos? Irmãs? Não é? Homem é assim. E as irmãs? Está cuidando do filho aqui, mexendo a panela de arroz ali, né? Tem essa... Oi? E se perguntar uma coisa para o homem, só para fazer uma pergunta, ele já vai ficar bravo ainda. Claro, irmã, a gente está concentrado. Não pode atrapalhar a concentração. Não é? Ô Juninho, não pode atrapalhar a concentração. Irmãos, hoje foi engraçado, né? Que o irmão Juninho e o irmão Ronaldo foram buscar a gente, né, no aeroporto. Aí eu falei assim, a gente está saindo numa saída 2, será que é isso que ele falou? Não, ele falou para sair do aeroporto, né, tal. Daí fiquei insistindo para ele ligar, daí ele ligou, né? Aí combinaram de chegar lá no lugar onde a gente estava. A gente tinha que sair no desembarque nacional, acabamos saindo no internacional. Resumindo a história, para vocês terem uma ideia onde é que a gente estava, né? E a gente não sabia se era isso ou não. Tudo bem, daí combinou, explicou, Juninho foi. Só que daí eu falei, você perguntou qual é o carro dele? Que a gente está olhando o quê, né? A gente está procurando o quê, Foi né? nessa hora que eu te mandei mensagem. Qual que é o carro que o Juninho tá? Não, Como é que é? Daí ele ficou eu falando mandei assim, mensagem para a Michelle. Ele falou assim, não, tá tudo bem. Não, mas liga, né? Daí demorou um pouquinho, falou, pra gente saber se ele passou, se ele não passou, se ele viu a gente, não. Não precisa, tá tudo bem, não precisa. Tá bom, não precisa. Tá, deixa quieto, tá bom, deixa comigo. E eu preocupada, fala do carro, né? Aí depois de um tempo, cai a ficha, daí fala, então, qual carro que você tá, irmão, pra gente poder saber, né? No final, a Michelle não pôde atender, que estava botando o José para dormir. O Juninho não respondeu a ligação e nos encontrou. Às vezes dá certo. Eu vou ver se o Dani tem o sofá que está para dormir hoje.
Força e resistência à dor. Irmãos, por questão estrutural, o homem tem Alguém quer 30% falar? mais massa muscular do que a mulher. Portanto, fisicamente falando, o homem é mais forte, certo? Mas oi? Fala. E aí, quando você tem um esposo e você tem 2 filhos, aí multiplica por 3, Sim. não é? E vou te falar outra coisa, amada irmã. Quando está com dor, a mulher normalmente é mais resistente à dor. O homem já é mais chorão. Não, então, No geral. O Pedro ficou com febre, o meu de 11 anos, anteontem. Mas ele me chamou, ele já me chama no normal, mas ele me chamou tantas vezes, ele ficou tão mole, eu nunca vi o Pedro tão mole. Eu olhei para ele, olhei para o Levi, olhei para o Gerson, gente, vocês 3 são iguais, misericórdia. Não é isso que eu estou falando, quando você tem 3. Você viu que Deus te deu 3. Você merece, irmã. Irmão, não fique ofendido, tá? Isso é para todos, tá bom? É para Não todos, você, não. amados, é para todos nós. Próximo, aqui ó. Quando as mulheres adoecem, ela fala assim: eu estou bem, só um pouco cansada. Próximo, João. Aqui, amarelinho, tá? Quando os homens adoecem, eles falam: eu estou bem, só estou um pouco cansado. É 5%? 10%? Os outros 90% falam assim: preste atenção, porque essas podem ser as minhas últimas palavras. Né? Drama, né? Eu não sou assim, mas eu sei que temos essa tendência, né? Próximo. Localização espacial. Agora eu vou falar um pouquinho da Beth. Eu não tenho, tá? Eu não tenho. Irmãos, tem um shopping lá em São Paulo, vocês talvez até já tenham ido, chamado Shopping Morumbi. O Shopping Morumbi é uma caixa. Imagina uma caixa, tá? Nesta ponta tem a CIA, nesta ponta tem a Renner. Então, depois de 36 anos frequentando aquele shopping, a minha amada esposa me disse: onde é que fica a Renner? Eu falo: filha de Deus. Não, é confuso. Não, é confuso, né, irmão? A saída confuso, do né, shopping, a gente sempre perde. Não, o carro é ele mesmo. Normalmente, o homem tem aquele sentido espacial melhor, né? Por exemplo, garagem, né? Garagem de estacionamento de aeroporto, de shopping, de seja lá o que for, o homem consegue lembrar mais, se localizar onde está, e a mulher normalmente, mas não é 100%, eu quero reafirmar isso, fica um pouco mais, né? Opa, onde é que paramos mesmo? Foi para lá, foi para cá? Então, esse senso de direção, né? Foi engraçado também a minha cunhada outro dia. Ela falou assim: irmãos, a gente usa normalmente relógio em qual pulso? Normalmente é no esquerdo, né? Aí a Beth acho que até hoje se confunde esquerda e direita ou não mais? Menos. Menos, né? Mas ela ainda confunde esquerda com direita, né? E a minha cunhada um dia falou assim: eu não confundo mais. É mesmo, Dora? Como é que você não confunde mais? É fácil. O meu relógio fica no pulso direito. Acabou de confundir de novo, entendeu? Então, essa localização espacial, normalmente os homens têm mais forte, né? Mas o que é importante, próximo, João, é o seguinte: são diferentes. Somos diferentes, irmãos. Na igreja somos diferentes, mas aqui especificamente, falando para os casais que estão aqui nesta noite, somos diferentes, mas Deus nos fez um. Próximo, João. Para quê, irmãos? Para se completarem. E ambos, irmãos amados, servirem ao Senhor na igreja. Está aqui a missão do casamento. Você quer ter um casamento feliz, irmãos? Você quer ter um casamento feliz? Só tem um jeito: o terceiro fio, que é Cristo, estar presente na oração, na comunhão, no louvor, em tudo que você pode, na palavra, no casamento. E o casal servir a Deus na igreja. Irmãos, ainda mais nessa nova fase que nós estamos passando, né? Acho que todo mundo aqui vai concordar. O peso no nosso ombro aumentou. Concordam com isso? Não é verdade, meu irmão? Eu vejo pela sua expressão, irmão. Eu me condoo com você, porque ele fez assim, ó. Essa é a cara de todos nós, Senhor Jesus. Mas estamos alegres. Amém? Mas, irmãos, o peso aumentou. Porque talvez, amados irmãos, numa estrutura estabelecida, fica tudo mais fácil. Se eu for na reunião, bem; se eu não for, amém, tudo bem também, ninguém sente falta. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente confie na estrutura e que seja mais um ali que, se veio tudo bem, se não veio, não. Isso não é corpo de Cristo, amados irmãos.
corpo de Cristo é todo membro funcionando. Nós vamos ver hoje à noite um pouquinho mais sobre isso. Todo membro funciona, tá certo? No casamento, então, Cristo é o que une, e para que nós possamos servir na igreja. Irmãos amados, neste momento em especial, Deus precisa de vocês, irmãos. Amém. Eu quero falar isso para vocês, já falamos com os irmãos de São Paulo. Cada um aqui é importante. Fala para o seu cônjuge agora, você é importante, amado. Amor, você sabe, você é importante. Você é importante também. Amém? Era isso, amados. Eu não sei, João, como é que a gente faz? Pode os irmãos falarem alguma coisa, terem comunhão? Você quer falar, né, alguma... Eu só queria falar um sentimento, né, que aquilo tudo que a gente viu que o Senhor fez, do jeito como o Senhor fez a mulher, né, ela é mais rápida, ela olha tudo, ela vê detalhes, e ela é indecisa, tudo mais, ela tem muita emoção. Tudo isso também fez a gente cair, né? Vocês perceberam? Se a gente não está no Senhor, não está encabeçado no Senhor, Satanás usa isso também, para proveito dele. Chegou primeiro nela, não? Chegou nela. Por quê? Porque Adão, provavelmente por ser... não gosta de falar muito, não vai ficar sendo impressionado por coisas bonitas. Não. O Senhor falou aquilo, é aquilo e ponto, é aquilo que o Senhor falou. Né? Aí a mulher, ela foi impressionada e ela foi se chegar ao Adão, né? E o Adão acabou caindo. Né? Então, o que eu vejo é que a mulher, ela foi feita como auxiliadora. Eu não sei se vocês já ouviram a mensagem da irmã Mariana, Ezer, né? É muito maravilhoso, porque essa palavra auxiliadora, ela é Ezer na Bíblia. Não é auxiliadora de me traz um cafezinho agora limpa a sujeira que eu fiz, faz almoço para mim agora. Não é nesse tipo de auxiliadora. A auxiliadora é quase como se fosse uma socorrista, sabe? Alguém que está junto, que tá olhando a situação, e ela não deixa a situação cair, sabe? Ela fica... o homem, ele é focado, né? Vai servir o Senhor, ele é focado. Mas tem coisas que ele não percebe, ele não vê. Há uma coisa que pode cair, uma coisa que ele não está vendo. E a mulher, nesse momento, ela serve para complementar. Olha, aquele irmão está meio triste, como a gente falou, né? A igreja está precisando mais assim. Será que os irmãos estão orando tanto? Eu não... Sabe, a gente tem essa sensibilidade que vai ser muito, muito usada quando estiver no Espírito, né? Então, isso é muito importante. Olha para a mão de vocês, todo mundo, faz assim com a mão, né? Por que olha só, todos esses dedos fazem assim. O polegar faz assim. Ele é opositor dos outros dedos. Tenta pegar alguma coisa só com os 4 dedos. Faz muita falta o polegar. Então, é como se o Senhor desse uma oposição para agarrar mais forte, mais firme a obra do Senhor. Não é para a gente ficar atrapalhando os outros dedos, para falar que a gente é melhor, que está todo mundo errado, a gente está certo. Mas para a gente firmar, para ter mais firme tudo que é o propósito do Senhor, que o Senhor deu para o homem. O Senhor vai cobrar a autoridade do homem, o Senhor falou para o homem, né? Mas nós somos auxiliadoras nesse aspecto de ajudar o homem a cumprir a vontade do Senhor, sendo esse polegarzinho que é um dedinho pequititinho, é menor que os outros, mas tira o polegar para você ver como você vai conseguir costurar, escrever, comer, escovar os dentes. Então a gente tem que ter muito claro isso, né? Que o Senhor fez os 2 diferentes, mas tudo para o propósito dele, né? O Senhor é completo, né? Maravilhoso. Amém. Aleluia.